A logística deu uma dificultada, mas o Grêmio voltou para Porto Alegre e agora começa a preparação visando o duelo contra o CRB neste sábado na Arena. O time não deve apresentar modificações. Nós vamos falar ainda sobre Roger Machado, o seu posicionamento público quanto ao presidente Jair Bolsonaro. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações. Vem fazer parte do A Dupla para ficar bem informado de Grêmio e de Internacional. Não perde o teu tempo, cara. Vem fazer parte do A Dupla, aproveita e passa na KTO, né? Te registra, usa o nosso cupom A Dupla, que daí, meu velho, tu vai ganhar o benefício de ter 20% em cima do primeiro depósito e vai deixar os jogos bem mais interessantes se tu for bom de palpite, rentável. Dá pra garantir o Guaraná do final de semana. É aquela história. Eu me dei bem no jogo do West Ham. Eu joguei contra o clube que eu gosto, mas me dei bem. O Eintracht Frankfurt acabou jogando em Londres e obtendo um resultado bem favorável lá na Liga Europa. Vamos começar falando do tricolor, porque o Grêmio voltou para Porto Alegre depois da vitória sobre o Operário. Deslocamento do Paraná até o Rio Grande do Sul, curto, mas problemático, tá? Por conta das condições do tempo fechado, chuva, teve temporal, o avião não conseguiu pousar em Porto Alegre no final da manhã, teve que ir para Santa Catarina, Florianópolis, dar um tempo e depois vir para Porto Alegre. Então o Grêmio acabou chegando atrasado, mas era folga de tarde, os jogadores foram descansar, se reapresentam nesta sexta-feira para um trabalho com portões fechados. A ideia do técnico Roger Machado é ter privacidade para definir o time, para definir os pequenos detalhes para este jogo contra o CRB sábado. CRB de Maicon, mas que não deverá contar com Maicon, que tem problemas musculares e infelizmente o capitão do Grêmio, ex-capitão do Grêmio, ainda atravessa esse tipo de situação, né? Mas de qualquer forma, o Grêmio deve ter Campaz como extrema pela direita, o Elias, falamos muito sobre isso nesse conteúdo aqui, ele é uma alternativa, na opinião do Roger, para um determinado momento da partida, então o Campaz ele vai tendo uma vida, mas sexta, portões fechados e aí tudo pode mudar. Não é um treinamento que costuma ser muito intenso, até por conta da viagem e ser véspera de jogo. E isso só dá mais margem para acreditarmos em uma manutenção de escalação. Uma expectativa e possível novidade para o final de semana se chama Elkson. O Elkson teve a burocracia na China vencida, agora a burocracia brasileira é aguardada. Todos os documentos, todos os atestados, né, o atestado de bons antecedentes que o Elkson aguardava lá da China e que ele precisa como trabalhador estrangeiro, já que é um chinês, atualmente apresentar aqui no Brasil, foram enviados os documentos, apresentados aqui no Brasil e agora é uma questão de trâmite, cara. Agora é uma questão de trâmite. O Grêmio acredita que até o final da sexta-feira tudo esteja resolvido e ele, Elkson, possa ser relacionado. Ele que fez um período de pré-temporada, recondicionamento físico, tem trabalhado, tem chamado a atenção e deve pelo menos ser relacionado para o enfrentamento do sábado na Arena contra o CRB, né? Só para dar uma justificativa do atraso, teve lockdown lá na China por conta do aumento de casos de Covid. A China fechou tudo, acabou, né, fazendo com que a burocracia, que já é lenta, diminuísse ainda mais o ritmo e por isso que demorou mais de uma semana. Por isso que esse foi um assunto muito arrastado aí nos últimos dias e chega na sexta-feira como uma indefinição até, mas lá na China que era o problema, o assunto já foi vencido. Pra gente atualizar a situação de Ferreira, o nosso colega lá da Band, o Diogo Rossi, ele trouxe uma informação que é bem importante, que o Grêmio não confirma, mas é muito importante, que Ferreira teve uma lesão diagnosticada no adutor da coxa direita. O Grêmio afirma que não há lesão, mas a informação do Diogo aponta uma lesão e a necessidade de parar por 10 dias, ou seja, Ferreira está fora do jogo contra o CRB, isso é óbvio, mas também fora do jogo contra o Cruzeiro, que é a semana que vem.
Vamos ficar esperto em cima do Ferreira, que tem batalhado, tem lutado, tem tentado voltar. Ferreira que está apostando aí em um tratamento com células-tronco, né, para evoluir fisicamente, para sarar de vez os problemas crônicos no adutor da coxa. É um jogador que o Grêmio depositou muita expectativa e que até agora não aconteceu em 2022. Ferreirinha, camisa 10 do Grêmio, lesionado de poucos jogos, poucos minutos e de nenhum gol marcado nesta temporada. Para a gente fechar o Diário do Grêmio KTO, eu quero aqui com vocês entrar num assunto que eu sei que é bastante polêmico e o meu intuito não é me posicionar. Não tô aqui para fazer esse tipo de posicionamento. Mas é importante o movimento que fez o técnico Roger Machado. O Roger acabou sendo destaque, tá? Ele acabou sendo pauta na AFP, que é a agência de notícias francesa. É uma agência muito tradicional, internacional, conhecida. E ele, Roger, foi uma voz ouvida para falar de um assunto que é pauta atualmente, que é racismo no futebol. Nós estamos vendo o que está acontecendo na América do Sul, em especial com os brasileiros. E na entrevista, o Roger, ele concorda que há um crescimento de casos, que o racismo ele está se tornando algo comum no estádio. O Roger é um combatente, ele é um dos poucos treinadores negros hoje do futebol brasileiro, é uma voz super importante e ativa nessa pauta. E em dado momento da entrevista, o repórter pergunta para o Roger Machado: Bolsonaro, presidente Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, é responsável? E o Roger se posiciona da seguinte forma, e aí é evidente que deu o que falar. Disse o Roger, abre aspas, os indivíduos racistas que estavam escondidos se sentem autorizados a se manifestar segundo as posturas e pontos de vista do líder da nação, porque estes são convergentes. Temos que resistir, porque sua intenção é que retrocedamos, e isso não podemos permitir, fecha aspas, para Roger Machado, técnico do Grêmio. Repito, o Roger é uma voz de importância e de grande significado, de muita valia. É um homem culto, um homem que sabe o que fala, é um cara que nós temos que respeitar. É o posicionamento do Roger Machado, um posicionamento muito importante, muito válido, e que por isso eu coloco aqui, porque deu o que falar, a gente sabe como é que, né, como é que tá hoje o Brasil, muita divisão e tal, mas esse assunto especificamente é um assunto que precisa ser enfrentado, né? Precisa ser encarado, colocado de frente, para que atos como os que estão acontecendo aí nos estádios, com crimes que acontecem nas arquibancadas, não é só argentino que faz, não aconteça aqui. Não aconteça ou não volte a acontecer aqui, né? O Grêmio adota o discurso, o clube de todos. Que você também seja, né, uma pessoa de todas. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e não vem aqui embaixo, não sei o que, 2022. Não é essa a pauta, velho. A pauta é muito além de quem é o teu candidato. A gente se vê. Tchau, tchau.